que acompanha a nossa programação, já estamos chegando com mais um Na Hora D. E no programa de hoje você vai ver corpo de mulher encontrado dentro do campus da UFMA. A polícia investiga se este é mais um caso de feminicídio. Adiado o tribunal do júri dos 5 envolvidos na morte da menina Ana Clara, de 6 anos. Ela teve o corpo queimado durante atentado ao ônibus em 2014. Pela terceira vez, a Justiça determina despejo de 500 famílias na comunidade Cajueiro, na zona rural de São Luís. E ainda, continua interditado o acesso ao Porto do Itaqui, na BR-135. O fluxo foi interrompido pelo DENIT para reparos. Os detalhes a partir de agora, no Na Hora D. E claro que a sua participação é muito bem-vinda e tem prioridade aqui no nosso programa. Comece o programa, a semana, né, junto com a gente. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99196-8622. 99196-8622. Já está aqui na sua tela para que você possa conversar com a gente, dizer de onde está acompanhando o programa, mandar sua foto. Já a gente pode mandar o seu alô aqui na tela da difusora. Pode também fazer a sua denúncia, a sua reclamação, dizer como é que está o bairro, a comunidade. Fique à vontade para interagir, para conversar com a gente, fazer o programa junto com a gente nesse começo de tarde de segunda-feira, tá bom? Estou aguardando a sua participação. E são 11 horas e 55 minutos, agora 11h55. A gente começa falando que foi adiado para novembro o tribunal do júri de 5 acusados da morte da menina Ana Clara. Você com certeza se lembra desse caso. A criança de 6 anos que teve o corpo queimado após um atentado ao ônibus em Paço do Lumiar no ano de 2014. A sessão que estava marcada para esta segunda-feira lá no Fórum Lauro Berredo Martins, em São José de Ribamar, decidiria o destino dos envolvidos no atentado a um ônibus coletivo que resultou na morte da menina. Dos 6 acusados que irão a júri, apenas 5 serão julgados. Na verdade, isto porque o Gieliton de Jesus Santos Silva, um dos envolvidos, morreu no decorrer do processo. Na época, Ana Clara estava em companhia da mãe e da irmã nas proximidades da Vila Sarney Filho, lá no Maiobão. Segundo o inquérito, elas pegaram o ônibus uma parada antes dos acusados entrarem no coletivo e atearem fogo. A menina sofreu queimaduras em 95% do corpo. A mãe da menina, Juliane Carvalho, e a irmã, Ana Clara, na época com 1 ano e meio, também foram atingidas e tiveram que ser internadas. Você com certeza lembra desse caso, chamou a atenção do país inteiro. Eu mesmo, à época, fiz reportagens em rede nacional por conta de tamanha barbaridade e muitos os prejuízos, né, causados por conta disso. E hoje tivemos a informação desse adiamento do julgamento. 11 horas e 56 minutos, agora 11h56. Olha só, pela terceira vez, a Justiça determinou o despejo de famílias da comunidade do Cajueiro. Pela decisão, cerca de 500 famílias podem ser retiradas a qualquer momento da área onde deve ser construído um porto aqui na capital. A primeira decisão foi em 2014 e a segunda em janeiro do ano passado. A comunidade possui cerca de 500 famílias e enfrenta uma ação de uma empresa privada que pretende construir um porto no local. Os moradores têm até 5 dias para recorrer dessa decisão. Nós estamos, inclusive, no aguardo de uma nota da empresa WR, não é isso? Que está de enviar essa informação para a gente está aguardando qualquer coisa. A WPR pode ainda enviar a nota e a gente trazer essa informação para você no decorrer do programa. E eu lembro que você pode interagir com a gente, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991968622. Estamos ao vivo com mais uma edição do seu Na Hora D. Fique à vontade para conversar com a gente nesse começo de tarde de segunda-feira, começando a semana juntos aqui mais uma vez na TV Difusora. 11 horas 58 minutos, 11h58, é hora do seu alô, da sua participação aqui no nosso programa. Vamos começar? Vamos ver quem está interagindo, quem está conversando com a gente. Estou ligada no programa Na Hora D, é a Elbia.
Gomes, de Chapadinha. Um abraço a todos aí de Chapadinha. Obrigado, Elvia, pela participação. Mando um alô para minha mãe, Márcia, que está em Itapera, Maracanã, e também para mim, é a Diana da Estiva. Obrigado, Diana, pela companhia. Vamos lá, tem mais gente participando, tem mais gente conversando aqui com a gente. Manda um alô para Barreirinhas, é a Anne Furtado. Obrigado, Anne. Tá aí a foto da Anne na sua tela também. E mais manda um alô para mim e o meu pequeno príncipe Miqueias. É a Eli Sancleia, que mandou pra gente a foto e a participação. Obrigado. Mande a sua também, tá? Estamos ao vivo, são 11 horas e 59 minutos, 11h59. O corpo de uma mulher foi localizado na área externa do prédio da TV UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, aqui em São Luís. Uma equipe da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada por volta das 8h30 da manhã. A princípio havia a possibilidade de morte por causas naturais, porém foi confirmado que se trata de um crime de homicídio. A polícia investiga o caso e analisa se este é mais um caso, aliás, de feminicídio, já que a vítima tinha muitas marcas de agressão pelo rosto e indícios de que poderia ter sido esganada. Muito bem, agora, ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Geice Gomes, que está, inclusive, na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa e vai dar mais detalhes para a gente. Geice, boa tarde. Boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a todos. O corpo da mulher ainda não foi identificado, mas a estimativa inicial é de que ela tenha mais de 30 anos. Eu converso com a Kane Iane Reis, que é a investigadora responsável pelo caso. Como que o corpo foi encontrado? Quais eram as circunstâncias ali? Por volta das 8h30 da manhã, a equipe de plantão da Homicídios, da Superintendência de Homicídios, foi informada via CEOPS de que havia um corpo no estacionamento da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, localizada na área Itaquibacanga. Portanto, nos deslocamos com toda a equipe para confirmarmos a informação. Lá chegando, a área já estava isolada, pela equipe de segurança local e, de fato, foi confirmado um corpo de bruço de mulher, aparentemente mais de 30 anos, segundo o que os peritos nos informaram, e também sem sinais de lesões graves. E tudo isso vai ser confirmado ainda no exame de perícia do médico legista e até agora nós não temos ainda a qualificação, já estamos na nossa base de dados procurando ocorrências de desaparecidas com as características físicas do corpo encontrado, mas até agora nada foi localizado nos nossos sistemas. Estamos pedindo que com a divulgação aí que já está sendo feita nas redes sociais, em jornais de grande circulação, emissoras de televisão, que se chegar a conhecimento da família, que nos procure o mais rápido possível para nós darmos continuidade aos procedimentos de parastro, que é importante, Quais são as características dessa mulher? Ela é morena, em torno de 1,60 m, pele morena negra, aparentemente 30 anos, cabelos cacheados, bem robustos e por enquanto é só o que temos. Segundo as primeiras informações, o corpo estaria ali há cerca de 20 horas. Isso. Quais são os próximos passos desses exames para concluir a investigação? Isso. A partir do momento agora, quem assume a investigação é o Departamento de Feminicídio, presidido pela delegada Viviane Azambuja, e ela está tomando todas as precauções e procedimentos necessários para dar continuidade a essa investigação, solicitando inclusive exame de conjunção carnal, exames de lesões aparentes e não aparentes, exames de DNA, para que possa se chegar à elucidação desse fato. Muito obrigada pela sua entrevista, Hugo. Obrigado, Geice, pelas informações, atualizando o caso ao vivo aqui no Na Hora D. Tenho certeza que a delegada Viviane Azambuja vai dar sequência às investigações da melhor forma possível. E nós entramos em contato com a UFMA, para se manifestar sobre o assunto, mas até o momento também não tivemos nenhuma resposta. Em Caxias, na região dos Cocais, um jovem de 27 anos foi morto a tiros. A polícia segue as investigações para tentar localizar o autor dos disparos, como mostra o repórter Joilson Bruno, e você acompanha junto comigo a partir de agora. Segundo informações de populares, a vítima estaria na companhia de um amigo quando foi abordado por um homem em uma motocicleta.
A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local do crime e acionou a Polícia Civil para iniciar as primeiras investigações a fim de identificar a vítima, que recebeu 2 disparos de arma de fogo, um no abdômen e o outro no peito esquerdo. Com os disparos, Yarles não resistiu e morreu no início do cruzamento da Rua Nova, no bairro Tamarineiro. Agora, segundo o relato, que aqui na delegacia, ele saiu de casa para abastecer a motocicleta, segundo a pessoa que informou aqui agora, e as circunstâncias do crime estão sendo apuradas. O pessoal do investigador da internação, o delegado Jair, delegado Veloso, investigadores estão na rua, bem como também o Serviço de Inteligência da Polícia Militar. As polícias civil e militar já têm informações sobre o autor do crime, que não foi preso e não teve o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. Yarlen Silva da Cruz tinha 27 anos. Já tem aparentemente uma linha de investigação, né? O pessoal está na rua e aguardar agora o decorrer para saber realmente o que motivou isso. Tá, então a informação para você, 12h04, agora 12h04. Eu lembro que você pode conversar com a gente, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991968622. Fique à vontade, estamos ao vivo com mais uma edição do seu Na Hora D. Olha só, a escravidão permanece sendo uma enorme cicatriz na formação histórica do Brasil. 131 anos após a abolição da escravidão, lembramos da data, hoje, 13 de maio, e quais seriam os resquícios, né, de tudo isso que ainda precisam ser combatidos em nossa sociedade. Aqui no estúdio, a antropóloga Cláudia Gouveia vai conversar com a gente ao vivo a partir de agora sobre esse assunto. Cláudia, muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui no Na Hora D. Ô, Cláudia, então, a gente estava falando sobre que tipo de resquícios, né, e como esse está bem recente, 131 anos, né, se falando de história, e como que isso ainda persiste, de que forma ainda na nossa sociedade? Bom, é importante a gente falar que o Brasil foi um dos últimos países a promover, né, a oficializar a abolição da escravatura. E a gente ainda conta a história do povo negro brasileiro à luz do colonizador. A escola faz isso permanentemente. Sim. Com as nossas crianças, né, faz isso na universidade, a gente não escuta disciplinas com a história do negro. Né? Então, a gente precisa primeiro começar a colocar esse lugar do negro como aquele que construiu essa abolição. Né? Nós não comemoramos o 13 de maio porque nós contamos a história, né, à luz dos nossos líderes negros, né, que foram vários. Né? Nós tivemos o Luiz Gama, que foi um ex-escravo, advogado negro, que conseguiu trabalhar com vários outros escravos. Né? Nós tivemos, aí, sem contar o que é mais conhecido, que é a questão dos quilombos, né? Da formação dos quilombos, com Zumbi, com Dandara, enfim. Então, essa história oficial que é colocada, ela é contada pelo olhar do branco colonizador. Então, as nossas crianças, elas têm resquícios na escola de que os negros são aqueles filhos de escravos, pobrezinhos. Nós não éramos pobrezinhos, ficaram nas senzalas paradinhos, esperando uma branca os libertar. Sim. Então, essa construção precisa ser refeita. E aí é pensar como a história brasileira legitima a luta dos negros brasileiros. Isso é um ponto. Outro ponto é pensar que nós ainda precisamos, no Brasil, repito, um país que foi um dos últimos a libertar os escravos oficialmente, construiu leis extremamente ruins para o brasileiro, pensar a lei do ventre livre, como é que eu vou libertar a criança, filho de escravo? A lei do sexagenário, quer dizer, o escravo trabalhou 60, 70 anos e vai para onde? Então, no Brasil, a abolição ela foi feita assim, assina-se uma carta e coloca-se os negros à própria sorte. Se eu estou à própria sorte, para onde que eu vou? Né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me construir num país que nem é o meu país? Né? Já que a gente trabalha aí com a questão da diáspora. Então, nós temos que pensar, primeiro, a formação das nossas crianças. As escolas são responsáveis em fortalecer o racismo cotidianamente com as nossas crianças. Então, a gente precisa dialogar esse lugar da educação para a desconstrução do racismo no Brasil. Nós precisamos discutir o mercado de trabalho para a população negra.
né? As mulheres negras, elas são, no mercado de trabalho, as mais excluídas, elas estão à margem do trabalho formal, elas ganham menos que as mulheres brancas. Então, tem uma série de questões aí que são resquícios da forma como se deu a abolição no Brasil. Cláudia, com relação a esse ponto que você trouxe para a gente da educação, né? Sim. Você percebe algo de mudança nesse sentido ou ainda não? Olha, infelizmente, apesar de nós termos aí pensado leis, né, que obrigam as escolas a construir, a falar da história do negro, falar da religião africana, falar da formação do povo negro, do povo brasileiro, à luz dos negros como formadores dessa identidade cultural, identidade religiosa, nós ainda temos muitos ranços nas escolas. Sim. As próprias professoras, elas se recusam a falar, né, da história do negro, como aquela história da vitória. Uhum. Os livros didáticos, hoje se reproduz um pouco menos, porque nós temos aí questão de proibições, né, pelo MEC, enfim, que é também vitória do movimento negro brasileiro. Então, nós temos aí ainda uma carga muito pesada para nossas crianças, para a nossa juventude negra, né, que não consegue entender quem são seus verdadeiros heróis e se colocam dessa forma, na posição de, não, realmente eu sou filho de escravizados e aí eu tenho menos direito. Quando se fala em cota, Sim. muita gente é contra, né? Porque cota, esse negro da cota, ele vai ser considerado inferior na universidade, não é nada disso. Vários países do mundo fizeram cotas, né? E o Brasil, que é um país racista por natureza, né? Está colocado na história desse país aqui. A não inclusão do negro brasileiro como aquele que também formou essa identidade, que também é responsável pelas nossas vitórias. Como é que a gente não vai pensar em cota? Sim. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. A juventude negra está sendo massacrada, está sendo dizimada. Tem esse ponto também, né, da questão da violência. Sim, a violência contra a juventude negra. Nossos jovens morrem diariamente, a polícia entra matando, né? Então, a gente precisa entender que contexto social é esse que a gente vive, para que a gente possa dizer, nós não precisamos de cota. Sim. Né? Nós não precisamos reforçar, né, apenas o lado do negro como aquele que precisa. Nós não precisamos porque a gente é coitadinho. Mas no momento elas são Mas nós necessárias. precisamos porque o Brasil estabeleceu uma segregação da população negra e aí a gente luta cotidianamente nos espaços de poder, na política, na escola, nas igrejas, para vivenciar a nossa cultura, que é de diáspora. Você falou que o país é racista, né? Racista. Deveria ser o contrário, né? Pois é. Mas não é o contrário, porque a gente não consegue entender, e aí eu volto ao início da minha fala, de que se eu não consigo mostrar para a população negra, população brasileira, na verdade, sim. que os negros que aqui chegaram escravizados, lutaram para se libertar, que não foi a Lei Áurea. Por que nós não comemoramos o 13 de maio? Porque, para a gente, a Lei Áurea não tem significação. Ela é, na verdade, um sinal da exclusão do negro nos seus direitos no Brasil. Entendi. Porque assina-se uma carta, né, para que você exclua, né? E aí chegam os imigrantes ganhando terra e animal. E a população negra continua dentro das senzalas, porque vai para onde? Vai para onde? Vai fazer o quê? Continua nas senzalas, trabalhando de sol a sol, sem direitos. Enquanto os Estados Unidos, o negro que saiu da escravidão, né, após a abolição, ele ganha um animal e um pedaço de terra para começar a sua vida, no Brasil nós ficamos ao Deus dará. Né? Ficamos no dia seguinte olhando, estamos livres para fazer o quê? Para ir para onde? Então, essa construção, a gente precisa pensar. Né? Que país é esse que exclui a maioria da sua população? E tudo que a gente está falando aqui também passa por políticas públicas, né? Sim, Você necessariamente. percebe a sensibilidade ou não com relação a isso? Olha, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, vem lutando historicamente para mostrar, né, e aí, obviamente, lutando nos espaços de poder, nos fóruns, né, nos conselhos de direito, para mostrar, por exemplo, uma questão clara para a gente hoje, uma luta clara para nós hoje, povo negro brasileiro, é discutir o extermínio da população, da juventude negra. Sim. Se você pegar os dados de adolescentes negros, jovens negros mortos, né, é muito alto. Isso é o quê? Isso é dizer assim, nós não queremos que essa população
continue crescendo, porque se eu mato a juventude e se eu mato os jovens negros, as mulheres negras vão ficar sozinhas. Então, é muito claro para a gente que a gente ainda está muito longe de ser beneficiado efetivamente. Ah, Cláudia, mas política pública é para todo mundo. É para todo mundo, deve ser. Sim. Para todos os pobres, para aqueles que mais precisam. Mas se nós temos uma parcela da população brasileira excluída historicamente de direitos, eu preciso necessariamente, como gestor, como gestora pública, olhar para essa população. É claro, qualquer país faz isso. Então, no caso brasileiro, infelizmente, esse racismo ele é tão cruel que esse olhar, quando ele vem, e aí a gente pensou a questão, voltar à questão de falar das cotas, ele vem também discriminando. Ah, não, vamos dar para o negro porque ele está precisando. Não está precisando. Política reparatória, ela vem desconstruir a exclusão feita historicamente. Entendi. Então, se eu tenho a maioria da população negra na periferia, né, se o retrato da população negra é o jovem negro fora da escola, eu preciso entender que processo histórico levou essa população a estar tão excluída. E aí, só com política pública, eu consigo reparar. Então, você iniciou dizendo que hoje não é necessariamente um dia de comemoração, podemos dizer que é mais um de reflexão, então. É um dia de reflexão, um dia de denúncia, na verdade, né? De denúncia contra esse racismo que é cruel, que nos massacra, que nos oprime, né? De um país que não consegue incluir a população negra nos seus direitos, né? Nas suas políticas. Então, no 13 de maio, a gente coloca a data como uma data de reflexão. Sim. Né? A gente comemora o 20 de novembro, porque é o dia assim, que o negro ali estava ali, os nossos líderes mostrando a força quilombola, a força da mulher negra. Mas o 13 de maio é um dia que no movimento negro se discute, sim, essa exclusão e para mostrar a abolição não nos envolveu, não nos absolveu nas políticas públicas brasileiras. Cláudia, eu queria agradecer aqui a sua participação, a sua presença no Na Hora D. Seja sempre bem-vinda. Obrigado pelos esclarecimentos aqui. Muito obrigada, sempre à disposição. Tá certo, seja sempre bem-vinda. E você, claro, pode continuar interagindo, conversando com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991968622. Estamos ao vivo com mais uma edição do seu Na Hora D. E ainda hoje você vai ver que a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Lábaro. Todos os detalhes, que operação é essa, a gente conversa junto a partir do próximo bloco. É já, meio-dia, 16 minutos agora. Já voltamos com mais um bloco do Na Hora D, nesse comecinho de tarde de segunda-feira, meio-dia, 19 minutos, agora meio-dia 19. Tem a sua participação aqui no nosso programa. Vamos ver quem está acompanhando a gente, de onde, e mandou foto, mandou um alô. Então vamos acompanhar a partir de agora aqui na tela da TV Difusora. Está aí para você. Manda um alô para as minhas filhas Tamires e Tailane. Em Chapadinha, mais gente de Chapadinha acompanhando é a Edinalva Araújo. Obrigado, um forte abraço a todos aí em Chapadinha. Manda um abraço para a minha família. É Eliude Viegas, é parente, sei lá, é a Melissa Viegas e a Carol. É o Jô, ou a Jô, né, que mandou aqui a mensagem para a gente. Obrigado pela companhia também. Tem mais mensagem aqui no Na Hora D. Esta é a minha bebê, a Hanna. É a bebê da Jéssica. Obrigado, Jéssica, pela companhia. Está aí a foto da Hanna para você. Boa tarde. Manda um alô para São Bento, o Nonato, que mandou a foto aqui para a gente também. Obrigado, abraço a todos aí de São Bento. E claro, você pode continuar mandando a sua foto, pedindo o seu alô para o nosso WhatsApp, 991968622. Ainda dá tempo, hein? Olha só, meio-dia e 21 minutos agora. Agora nós vamos falar de qualidade e economia. Azulim, a marca que é show de qualidade, traz de volta a promoção Show de Prêmios Azulim, a marca de produtos de limpeza que tem o melhor custo-benefício do Brasil e ainda te dá muitas chances para você ganhar motos, notebooks e muito mais. E no final você ainda pode ganhar um carro 0 quilômetro. Para participar é muito simples. Compre 3 produtos da família Azulim, cadastre o cupom no site da promoção e pronto, você já está participando. Veja só o recado.
A marca que é um show de qualidade traz de volta a promoção Show de Prêmios Azulim. São muitas chances para você ganhar motos, notebooks e muito mais. E no final, você pode ganhar um carro 0 km. É muito simples participar. Compre produtos Azulim, cadastre o cupom no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Ah, e esses produtos aqui te dão chances em dobro. Compre Azulim e participe! Bacana, né? Então entre no site da promoção e veja a lista com os produtos que te darão chances em dobro. Compre produtos Azulim nos melhores supermercados perto de você. Só Azulim deixa tudo limpinho e ainda te dá prêmios. Show de Prêmios Azulim é qualidade. Acesse showdepremiosazulim.com.br. showdepremiosazulim.com.br. Tá, então tá dado o recado, 12:22. A gente segue com esta edição do Na Hora D, começando a semana juntos aqui na TV Difusora. Olha só, moradores do residencial Abdala 1, em Passo do Lumiar, entraram em contato com a nossa produção, a produção do Na Hora D, mandaram mensagem para o nosso WhatsApp 99196-8622, denunciando a falta de infraestrutura nas ruas e avenidas. Algumas vias, só para você ter uma ideia, estão completamente intrafegáveis. Eu estive lá, conversei com a comunidade e você confere a partir de agora. Residencial Abdala 1, Passo do Lumiar. Por aqui, os problemas começam logo no que deveria ser a avenida principal. O que restou do antigo calçamento na Avenida Leste-Oeste há muito tempo deixou de atender a comunidade. Seu Edson é um dos primeiros moradores da área. Reclama que, por conta da falta de infraestrutura, outros serviços também não chegam. É uma situação difícil que nem carro entra para buscar a gente. Se tem uma pessoa doente, não, o carro não quer mais entrar. Passar de carro ou moto só é possível até certo ponto. Difícil escapar dos prejuízos. Carro quebra todo dia, tem que amortecedor, tudo suspensão, tudo vai embora, entendeu? Nenhuma rua da área é asfaltada. Outras parecem já nem existir mais. A Rua 10 sumiu com a força da água das chuvas. Seu Benedito já quase não consegue mais sair de casa. E não é de hoje. Nunca veio um benefício para nós aqui. Entra prefeito, sai prefeito e chega prefeito, como está esse cidadão, aí seu Dutra, e que prometeu que ia fazer, e eu não acredito mais. Mesmo cansado de esperar, Francisco faz um apelo mais uma vez. Ajudar a gente aí, um apelo para poder ajeitar a rua, ajeitar esses esgotos aí, que os pedaços estão tudo cheio de curuba aí nessa lama aqui, não dá para entrar carro mais, nem moto, nem ambulância, nem viatura da polícia não entra mais aqui, porque a gente fica um tempo ilhado, entendeu? Assaltar esse bairro aqui, assaltar, mas não até agora nada não foi feito, entendeu? Pois é, o que a gente costuma dizer, né? Se não tem o básico, os outros serviços também não chegam até a comunidade, como disseram, né, os nossos entrevistados aí na reportagem. Não dá para entrar o carro da polícia, uma ambulância também não consegue chegar até as casas para poder resgatar alguém que esteja precisando de ajuda e por aí vai. Transporte público também não vai, caminhão de lixo também não consegue chegar, né? Um problema vai levando ao outro e aí quem sofre é a comunidade. Moradores que estão lá na região já há vários anos e estavam conversando comigo e falando, não, a gente já está cansado, né, de aguardar por uma resposta do poder público e essa resposta simplesmente não vir. E, sinceramente, né, a população não devia ter que apelar para ter um direito atendido. É complicado, né? A Prefeitura de Passo do Lumiar informou que o residencial Abdala está na relação de áreas que receberão melhorias na infraestrutura. Serviços de restauração da mobilidade urbana, no momento, estão sendo realizados em diversos pontos do município. Então, vamos aguardar, né? Já que está na lista, vamos aguardar aí que os serviços cheguem lá também. 12:26, 12:26, agora é a hora das notícias do esporte. O Motoclube é o líder do grupo A3 no Brasileiro. Ontem, o time venceu o São Raimundo do Pará
e teve até promoção para as mamães que foram até o estádio. Acompanhe junto comigo a partir de agora. Domingo do Dia das Mães e depois do almoço em família, no final da tarde, foi a hora de ir ao Castelão. Em especial para as torcedoras do Moto. As mamães rubro-negras tiveram tratamento especial no Estádio Castelão. Maravilhoso, é muito importante para mim, então foi um dia de princesa. Em Campo Moto e São Raimundo, a briga era pela liderança do grupo, já que as duas equipes venceram na estreia pela competição. O Papão tentou primeiro com Vinícius Paquetá, o atacante jogou por cima a chance. Paquetá teve mais uma oportunidade, recebeu bom passe, mas Bruno Colasso saiu bem para impedir o gol rubro-negro. Até que Márcio Diogo recebeu bom passe de Lucas Huck e bateu na saída do goleiro, abrindo o placar. Festa da torcida maranhense. Aos 20 minutos, um lance mais duro. Após uma entrada violenta, o zagueiro Ciro teve que sair de ambulância do estádio. Ele sofreu uma fratura exposta. O árbitro expulsou o meio-campo Irlan pela falta. Após 6 minutos de paralisação, a bola voltou a rolar. Com um jogador a mais, o Moto seguia na pressão. O time paraense ia se segurando. O São Raimundo chegava, mas sem muito perigo. O primeiro bom lance do time visitante foi só aos 39 minutos. O jogador mais perigoso do São Raimundo era Mocajuba. O meia conseguiu boa jogada até invadir a área, mas a sequência da jogada não deu em nada. Bruno Henrique tentou o voleio. Aos 42 minutos, outra boa chance para o time maranhense. Vinícius Paquetá, livre de marcação, teve tudo para fazer o segundo, mas jogou por cima. Logo no início do segundo tempo, por pouco o Moto não amplia. No chute, a bola desviou no meio do caminho, quase trai o goleiro. O Moto ia criando mais oportunidades, mas jogava pelo alto as chances. O São Raimundo, em busca do empate, procurou mais o gol no segundo tempo. O chute de Marcelo passou à direita de Rodolfo. Bola levantada na área e Paquetá chegou perto do segundo. Até que aos 22 minutos, Paquetá escorou o cruzamento e aí Bruno Henrique, livre de marcação sozinho, não teve trabalho nenhum para fazer o segundo do Papão. Aos 27 minutos, um susto para a torcida maranhense. Bilal fez boa jogada e diminuiu para os paraenses. Nos últimos 5 minutos, o São Raimundo pressionou em busca do gol de empate. Teve 2 boas chances. O goleiro Rodolfo foi bem e segurou a vitória. Mesmo com a pressão no final do jogo, o Moto segurou o resultado. O São Raimundo não conseguiu empate. Com a vitória, agora o Papão soma 6 pontos e é o líder da chave. Olha só, gente, o zagueiro rubro-negro, o Ciro Luiz, ele sofreu uma lesão exposta na tíbia da perna direita. O jogador passou por uma cirurgia ainda ontem e logo mais, inclusive, o clube deve dar mais informações sobre seu estado de saúde. O próximo jogo do Moto é domingo no Castelão contra o Ipiranga do Amapá. A gente continua falando de esporte, ainda pela Série D, o Maranhão foi a Caruaru enfrentar o Central. Foi goleado e agora é lanterna do grupo sem ter ainda pontuado na competição. Veja os melhores momentos. O primeiro lance de perigo foi do Central neste chute de Mossoró que Matheus desviou. Nessa cobrança de falta de Leandro Costa, a bola explodiu na trave. Nesse outro lance, o atacante balançou a rede depois da troca de passes dentro da área do Maranhão Atlético Clube. Central 1-0. No segundo tempo, aproveitando cobrança de escanteio, o Joelson fez de cabeça. Central 2-0. O terceiro gol do time potiguar veio depois que o juiz marcou essa falta na entrada da área. Joelson bateu e Polegar aproveitou a rebatida do goleiro Matheus para fazer 3-0 para o time da casa. Com o resultado, o Central assumiu a segunda colocação do grupo A5 e o Maranhão agora é o lanterna, ainda sem pontuar. Que coisa, hein? Pela Série C, o Sampaio foi ao Rio Grande do Norte pegar o Globo. O único gol da partida foi marcado no primeiro tempo por Eloir de cabeça. Com um triunfo, o Sampaio Corrêa chega a 7 pontos e assegurou de forma provisória a liderança do Grupo A na Série C. A próxima partida da Bolívia Querida será contra o Santa Cruz no Arruda, em Recife. O jogo acontece no sábado, às 5h15 da tarde. Amanhã tem mais notícias do esporte aqui na Difusora.
Meio-dia 31 minutos, agora meio-dia e 31, hora da sua participação aqui no Na Hora D. Vamos ver quem mandou mensagem para a gente no 99196-8622. 99196-8622, mensagens na tela para a gente mandar os nossos alôs. Vamos lá, manda um alô para Daniel e Enzo, também os dois, é o Vando Firmino da Vila Embratel. Obrigado pela companhia, hein? Continue com a gente. Olá, manda um alô para Yasmin, Cláudio e Beatriz, todo mundo aqui na tela do Na Hora D, obrigado pela companhia. Tem mais mensagem? Oi, boa tarde, manda um alô para mim, o Franciel e o meu neto, o Arthur Gabriel, é a miúda que mandou a mensagem aqui pra gente. Obrigado também, tá? Mando um beijo para minha filha Juliana, é a Mariana de Passo do Lumiar. Todo mundo participando, interagindo aqui com o Na Hora D. Continue mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 99196-8622. Agora a gente vai para um rápido intervalo, hein? Mas voltamos já com outras informações e, claro, a sua participação. Até já! Já voltamos com mais um bloco do Na Hora D. Muito bom ter você aqui com a gente, fazendo companhia, fazendo o programa junto com a gente nesse começo de tarde de segunda-feira, começando a semana juntos. Lembro que você ainda pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 99196-8622, tá bom? Meio-dia 36 minutos, continua interditado o acesso ao Porto do Itaqui na BR-135. O tráfego de veículos foi interrompido pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no começo da tarde de ontem. Acompanhe junto comigo. Danilo iria entregar água, mas foi surpreendido com a interdição da BR-135. Vou ter que suspender a entrega, né? Chamar alguém para vir do outro lado para poder pegar água. Acabou prejudicando e atrasando as entregas também, né? A cabeceira do viaduto, que fica entre o Porto do Itaqui e o terminal da Ponta da Madeira, cedeu mais de 30 centímetros. Segundo seu Valdir, que passa pelo local todos os dias, já era de se imaginar que isso fosse acontecer. Faz tempo, a gente está olhando aqui, aí todo dia a gente passava, eles estão botando material, eles sempre botavam, tirar, mas sempre abaixando, todo tempo abaixando. Então a gente dizia que qualquer hora chega esse momento desse prejuízo, né? Deste ponto é possível ver como está a situação do viaduto. Foram colocados alguns pedaços de madeira para escorar a cabeceira. Além disso, neste ponto é possível ver outros impactos dessa erosão. Essa canaleta de água já está solta. Nesta manhã, funcionários da Vale que devem realizar as obras de reparação estiveram no local que está sendo monitorado pela Polícia Rodoviária Federal. Esse problema ele fez com que o DENIT fechasse, bloqueasse o local. A PRF está no local, inclusive, o DENIT colocou marcos proibindo a passagem, mas muita gente ainda está passando. O DENIT, a última informação que teve é que moto não teria problema de passar, não danifica. Pois é, aí depois foi suspenso, tal. Então é uma situação complicada, porque as pessoas têm que dar uma volta grande. O problema só não é maior porque existem opções de rotas alternativas. O ponto mais próximo para quem vai para o Porto do Itaqui agora, que era pelo Bacanga, agora tem que ser pelo trecho principal da BR-135, passando aqui pelo aeroporto. Pode entrar, a primeira entrada fica ali no Maracanã, aí passa debaixo do viaduto e sai dentro da Vila Maranhão. Ou pode ir mais direto, talvez seja até melhor. A pessoa ir direto no quilômetro 12, antes de Pedrinhas, ele pega a direita, que é o melhor acesso que tem, é mais rápido, inclusive, que vai conseguir chegar lá. Por meio de nota, o DENIT informou que as obras emergenciais estão sendo feitas para garantir a segurança dos usuários, mas não informou qual a previsão de término dos serviços. Por causa da interdição, as rotas das linhas de ônibus Porto Grande, Cajueiro e Pedrinhas estão atrasando em cerca de 1 hora. Enquanto os veículos estão proibidos de circular, embaixo do viaduto a passagem de trens não foi interrompida. A população acha incoerente, já que a trepidação pode agravar a situação da via. Com os trens passando, pode ocasionar algum rompimento aí e desabar com o pedestre passando. Então, no caso, tinha que ser interditado logo tudo para não ter esse risco de ninguém sofrer nenhum tipo de acidente. Muito bem, em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, disse que o viaduto não corre risco de desabar e que o defeito detectado foi encontrado na ponte, tá? Entre a ponte e o viaduto.
o serviço a ser realizado é a instalação de placa metálica sobre o encontro com defeito, o que irá fazer com que o tráfego possa ser liberado sem atingir essa área danificada e assim possa ser realizado o serviço definitivo que já está sendo objeto de um projeto que está sendo desenvolvido pelo DENIT, tá bom? Tá aí a informação para você que acompanhou. DENIT Vale, né? Que estão aí desenvolvendo esse projeto. Continuamos com o seu Na Hora D, continuamos ao vivo aqui nesse começo de tarde de segunda-feira, meio-dia 40 minutos, agora meio-dia 40. Em São José de Ribamar foi adiado, você inclusive acompanhou aqui as informações no começo do programa, o julgamento, o tribunal de júri dos 5 acusados na morte da menina Ana Clara, de 6 anos. Você se lembra aquele caso do ônibus? Você vai ter mais detalhes a partir de agora. Acompanhe comigo. O julgamento estava previsto para acontecer nesta segunda-feira no Fórum de São José de Ribamar. 5 réus seriam julgados: Jorge Henrique Amorim Santos, vulgo Dragão, Hilton John Alves Araújo, vulgo Praguinha, e Uderlei Moraes, vulgo Paiacã, esses como mandantes do crime. Os outros réus, Thalisson Vitor Santos Pinto e Larravadieri Silva Rodrigues de Souza Júnior, serão julgados pela execução do crime. O caso foi em janeiro de 2014, no dia 3. Criminosos invadiram um ônibus coletivo nas proximidades da Vila Sarney Filho, área do Maiobão. Os bandidos atearam fogo no veículo. Na ocasião, uma criança morreu queimada. A menina Ana Clara, de 6 anos de idade, que teve 95% do corpo queimado. O crime na época teve muita repercussão. A mãe da menina e a irmã de Ana Clara também sofreram queimaduras. Uma das testemunhas no júri de hoje seria Márcio Rony. Foi ele quem tentou resgatar Ana Clara e ficou com 75% do corpo queimado. Até hoje enfrenta sequelas por conta do episódio. A gente pensa que seja logo resolvido, né? Que seja feito o julgamento de todos os culpados, né? E que eles possam cumprir a cadeia pelo crime que foi cometido por eles. Às 9h30 da manhã, o juiz Gilmar de Jesus proferiu a decisão de adiamento do júri para o dia 11 de novembro. Nós facultamos a ele o prazo de 5 dias para que ele constitua um novo advogado. Caso ele não o faça, o processo será então remetido à Defensoria Pública. Neste mesmo ato, o juiz já designou a data em que se dará o julgamento, no plenário do júri. O júri foi suspenso porque um dos advogados abandonou o caso. 3 defensores públicos e um outro advogado atuariam no júri, na defesa dos réus. Pela acusação, são 3 promotores. Foram 6 pronunciados, sendo que um morreu, e hoje são 5, sendo 3 mandantes e 2 executores. Ao todo seriam 7 réus, mas um dos mandantes morreu depois do crime. E um dos executores era menor em 2014 e foi retirado do processo. 5 adolescentes que tiveram participação nos crimes cumpriram medidas socioeducativas. Após a decisão de adiamento, os 5 réus foram reconduzidos ao Complexo Penitenciário São Luís, em Pedrinhas, onde permanecem aguardando o julgamento. A acusação afirma não ter dúvidas sobre a condenação dos réus pelo envolvimento em vários crimes. Existem pedidos de condenação por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, crime de dano qualificado em razão da destruição de bem público, ônibus, corrupção de menores que foram usados na prática criminosa, organização criminosa, são esses os crimes básicos. Pois é, em menos de 2 meses e mais de uma unidade de saúde pegou fogo na cidade de Imperatriz. Depois do Hospital Municipal Infantil, desta vez um incêndio foi registrado em um hospital no bairro Três Poderes. A reportagem é de Emerson Pinto e você acompanha junto comigo a partir de agora. O caso aconteceu nesta unidade básica de saúde que fica localizada na rua Sergipe, no bairro Três Poderes. Segundo a coordenação da unidade básica de saúde, cerca de 50 pessoas estavam aqui no posto na hora que o fogo começou. Eram servidores e pacientes que buscavam atendimento. O cheiro de queimado e a fumaça saíram da sala da coordenação. O imóvel foi desocupado antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Constatamos que uma central de ar-condicionado ela tinha incendiado. Logo em seguida, em função desse incêndio nessa central de ar-condicionado, foi queimado 2 arquivos que estavam debaixo dessa central de ar-condicionado
E por se tratar de um princípio de incêndio, de imediato o Corpo de Bombeiro fizemos apenas um resfriamento e orientamos lá a direção para que fizesse uma reorganização dos materiais combustíveis dentro daquelas salas, que pudesse fazer uma reavaliação do sistema elétrico. Esse foi o segundo caso registrado no período de 2 meses em unidades de saúde administradas pela Secretaria de Saúde do município de Imperatriz. No dia 2 de março, o incêndio destruiu a sala de arquivos do Hospital Infantil, o Socorrinho, obrigando a transferência imediata de pacientes que estavam internados no hospital e no prédio do Socorrão, que fica ao lado. Incêndio que teria sido provocado por um curto-circuito devido à sobrecarga no quadro de distribuição de energia elétrica. Já o Corpo de Bombeiros falou à TV Centro-Norte, em Presidente Dutra, sobre o incêndio em uma farmácia que ocorreu por lá. O repórter Antônio Roque traz os detalhes e você confere junto comigo a partir de agora. Dá para você ver aqui que já o Corpo de Bombeiro começa a trabalhar para terminar de apagar as chamas. Até porque o proprietário do supermercado e também da farmácia Nutria agradeceu à sociedade presidutrense pela preocupação, pelas ajudas que ele obteve aqui no momento do incêndio que ocorreu na última noite de domingo por volta das 10 horas da noite. Já o Corpo de Bombeiro já está por ali, fazendo todos os procedimentos necessários. Então a gente dá para observar também que ainda o tumulto de pessoas aqui ainda é grande, ainda observando o trabalho do Corpo de Bombeiro. Uma situação difícil, como o seu Ayrton, que é o proprietário do supermercado, disse que o prejuízo aqui chega na cerca de mais de 1 milhão, até porque todos os documentos da sua empresa também foi destruído pelas chamas. Infelizmente aconteceu na noite de domingo. A situação é difícil, toda a população presidutrense sensibiliza pela situação que ocorreu, pelo caso que ocorreu aqui na Avenida Olavo Sampaio, na cidade de Presidente Dutra. Então, tá aí, os trabalhos estão sendo feitos, tá ali já o supermercado do Tria também está sendo aberto para que veja o que restou ainda no supermercado. Obrigado ao Antônio Roque pelas informações. 12h46, agora 12h46. Pela terceira vez, a Justiça determinou o despejo de famílias na comunidade Cajueiro. Inclusive, no começo do programa, você acompanhou já aqui algumas informações. São cerca de 500 famílias que podem ser retiradas a qualquer momento da área. Fábio Cabral tem as informações, você confere junto comigo a partir de agora. A decisão foi do juiz Marcelo Elias Matos Ioca. Ele deferiu uma medida liminar que determina a imediata reintegração de posse de uma área de aproximadamente 210 hectares no Cajueiro em favor da Tupi Porto São Luís, atual denominação da WPR São Luís, Gestão de Portos e Terminais. A empresa alega ter adquirido o imóvel em agosto de 2014 para a construção de um porto que irá operar com grãos, fertilizantes, celuloses e outras cargas. Na época, ela teria feito um levantamento que identificou 102 moradias no terreno. Parte desses moradores foi indenizado, faltando ainda 6 famílias que são reconhecidas como proprietárias de imóveis. O problema é que os moradores alegam que o levantamento não considerou outras famílias proprietárias desses terrenos, que naquele momento estariam sem as casas levantadas. Essas famílias, que representam cerca de 13 imóveis, é que estão ameaçadas de despejo. Ao meu lado, o presidente da União dos Moradores de Proteção de Jesus do Cajueiro, Wilson Pereira. É essa a situação, seu Wilson? Há famílias que alegam que eram donas de terreno que não estão contempladas nesse acordo que está sendo feito com a empresa. Bom dia. Bom dia. Essa é a questão, né? De que essas 13 famílias não estão sendo consideradas como proprietários, mas existe uma decisão já do Dr. Martins que considera todos eles posseiros. Infelizmente, essa decisão desse juiz, nós somos surpreendidos que tirou essas 13 famílias desse processo. A gente teve a oportunidade de conversar, algumas famílias dizem que já estão aqui há mais de 30 anos até. Muito mais de 30 anos. Todos eles, não existe morador novato. O problema é a empresa que tem essa fala, mas os moradores não são novatos. Inclusive, você pode filmar os sítios deles, que são plantas antigas, né? Mangueiras, cajueiro, tudo confirma que não foram plantadas ontem.
Bom, e agora vocês vão procurar a empresa? Qual o caminho legal que os moradores estão tomando com a ajuda da União? Primeiro, a União está procurando resolver a questão da desapropriação, né? E aí nós estamos aguardando para o dia 21 a próxima audiência. Tá bom. Muito obrigado ao seu Wilson. Fábio Cabral para o Na Hora D. Obrigado, Fábio, pelas informações. Até o momento, a empresa WPR não se manifestou sobre o assunto. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Lábaro. Em apenas em um mês e meio, quase 3.000 pessoas foram presas em todo o país. Vamos saber as informações sobre o Maranhão com a repórter Geice Gomes. A operação durou 10 dias, é uma operação nacional e aqui no estado ficou concentrada nas regiões Noroeste e Central. Eu converso com o inspetor Fábio da Mata, que foi o coordenador regional da operação. Conta pra gente quais os principais resultados. Bom, primeiro destacar que era uma operação voltada para o combate à criminalidade, certo? Atuamos na região da BR-316, entre Santa Inês e a divisa com o Bará, onde foram desencadeadas ações de combate ao crime ambiental, narcotráfico, combate a fraudes veiculares, que é a questão dos veículos clonados, além de foragidos da justiça, que teve o caso de uma apreensão de um indivíduo que estava foragido. Além da questão do combate aos assaltos a ônibus na BR-135, entre Dom Pedro e Presidente Dutra. Por que a escolha dessas duas regiões como foco da operação? Bom, sempre que a polícia faz alguma ação, sempre é feito um trabalho de um levantamento de inteligência antes, e é uma situação que temos baixa fiscalização, consequentemente o crime rola solto. Então, daí a necessidade de colocar policiais das mais diversas especialidades para atuar naquela região. Ok, a nível nacional, como surgiu essa demanda da operação? Bom, essa demanda é uma demanda do Ministério da Justiça, né? Surgiu em fevereiro desse ano para que a operação perdure até o final do ano com atuação em todas as regiões do Brasil. Nós, no caso, demandamos ao departamento para que façamos ações dentro do estado do Maranhão. E vai continuar até o final do ano. Sempre, todo mês, teremos alguma ação pontual, ou voltada à criminalidade ou voltada à segurança do trânsito. Obrigada pela sua entrevista. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice, pelas informações. Meio-dia 52 minutos, agora meio-dia 52 para encerrar o Na Hora D de hoje. Tem a sua participação, a sua mensagem no 99196-8622, 99196-8622. Vamos ver quem está assistindo a gente, que está mandando uma mensagem pedindo alô. Um alô para Mariana, do Anjo da Guarda. Obrigado, Mariana, pela companhia. Um abraço a todos aí no Anjo da Guarda. Tem também a Estherzinha, que está ligada no Na Hora D. Olha só. Obrigado, Esther, pela companhia também. Você pode mandar sempre a sua mensagem, interagir, conversar, fazer o programa junto com a gente. E é isso. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Um forte abraço e até amanhã.